Quão formosos sobre os montes são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia a paz, que traz as boas novas do bem, que faz ouvir a salvação e que diz: a Sião, o teu Deus reina. Essa é uma profecia do profeta Isaías, uma profecia de esperança. Isaías capítulo 52, versículo 7. Então, dentro do contexto, Jerusalém, a cidade do rei, que havia sido, ao longo da história, muitas vezes humilhada, levada cativa para a Babilônia, os israelitas que haviam sido também ali humilhados pelos assírios, que venceram as 10 tribos, o reino do norte que compunha as 10 tribos de Israel. Mas aqui há uma palavra de esperança. Então essa profecia era para aquele tempo, sim, mas também, principalmente, essa profecia fala a respeito do milênio. Então, dentro da perspectiva daquele tempo, então, Sião, que durante 70 anos ficou debaixo do domínio da Babilônia, depois vieram os outros impérios, Império Medo-Persa, mas que havia uma promessa de Deus que depois dos 70 anos, Sião seria resgatada, Sião voltaria para a sua casa. E aí a palavra de ordem para Sião era: desperta, desperta, veste-se da sua fortaleza. Se as vestes eram de humilhação, agora ela poderia se vestir de força. A força de Sião estava no seu relacionamento com Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Levanta-te, assenta-te. Então que ela iria se assentar numa posição de autoridade sobre as nações, porque Sião foi chamada para ser testemunha de Deus aqui na terra. Então, havia uma promessa, e aí essa promessa não é para esse tempo, que não entrará incircunciso ou imundo. Então na Nova Jerusalém, onde não haverá pecado, não haverá transgressão, aí viveremos em santidade diante dele. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa promessa, então aquele que anuncia as boas novas de salvação está falando justamente do Messias, e que ele veio no primeiro momento. E quando nós vemos no versículo 13 à frente desse capítulo 52 de Isaías, vai falar que o meu servo operará com prudência, será exaltado e engrandecido e muito sublime. Esse Jesus que veio na forma de homem, conforme nós vemos em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, sendo na forma divina, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele mesmo se esvaziou da sua glória e se tornou homem como nós. E esse homem que foi obediente até a morte de cruz, agora é o que nós vamos ver aqui, porque ficaram pasmados muitos à vista dele, pois tão desfigurado era o seu aspecto, mais do que qualquer homem, e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Esse Jesus que foi crucificado, considerado maldito por causa de nós. Então os judeus se escandalizaram ao ver aquele Messias que estava sendo condenado como maldito. Mas agora, olha o que diz a profecia: assim borrifará muitas nações diante dele, reis fecharão a sua boca, porque verão o que não lhes foi anunciado e entenderão o que não ouviram. Ao virem o Messias na sua primeira vinda, na sua humildade, ele vivendo um homem como um homem comum, um homem fiel a Deus, mas que não tinha glória e que morreu na cruz do Calvário entre malfeitores. Mas agora se cumpre o que também Paulo diz em Filipenses, pelo qual esse Jesus que renunciou à sua glória, agora ele retomará a sua glória, como ele orou lá em João 17. Pai, dai-me a glória que eu tinha contigo desde do princípio. E esse Jesus, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que ele é o Senhor. Aplicando essa promessa para os nossos dias, Jesus é o verdadeiro, os pés que anunciam o Evangelho, quão formosos são os pés dele, que trouxe o Evangelho de reconciliação, que trouxe o Evangelho de salvação, que nos reconectou com Deus, que tirou a nossa vergonha, a nossa humilhação, nós que estávamos condenados no pecado. E esse mesmo Jesus diz para nós: ide pregar o Evangelho. Agora nós, como embaixadores do Rei, também trabalhando em missão de paz, levando esse Evangelho de boas novas para aqueles que estão caídos e há esperança. Levantem-se,
reveste de fortaleza, reveste do Senhor. Aqueles que estão amargurados, levante-se, Deus sara a sua alma. Aqueles que não têm vigor, levante-se, Deus te fortalece e te revigora. Aqueles que estão perdidos, levante-se, porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Para aqueles que não têm fé, aqueles que estão no mundo caídos, aqueles que retrocederam, o teu rei, o teu Senhor reina. E ele diz, levante-se, pelo nome do Senhor Jesus. Então, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura, para a restauração de famílias, de lares, reconectar o homem a Deus, reconciliar o pecador com o seu Criador. Então esse é o Evangelho que nós pregamos, um Evangelho que fala do Rei, de Cristo, porque só Ele tem o poder para restaurar todas as coisas. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.